Olá, saudações a todos que se unem a nós uma vez mais, aqui nesse espaço virtual do Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Campinas, em São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso estudo do Evangelho. E antes de iniciar, convido a todos a fazermos uma pequena prece. Jesus, querido amigo, grande Consolador das nossas vidas, nós te pedimos que esteja conosco neste momento, abençoando a nossa reflexão, para que juntos possamos ter bastante proveito nesses ensinamentos. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é O Cristo Consolador. E quando pensamos em o Cristo Consolador, pensamos em consolar. O que significa consolar? Consolar significa, de acordo com o dicionário, confortar, sustentar, revigorar, fortalecer, pode ser amenizar as dores, aliviar o sofrimento de alguém. É esse o sentido que nós todos sabemos, não é? Porque quem de nós não precisou em algum momento de um consolo, de alguém que estivesse conosco, que pudesse nos acolher e de alguma forma amenizar as nossas dores? Certamente todos já passamos por situações desse tipo, mas também todos nós provavelmente já pudemos fazer isso para alguém, algum amigo que estava em necessidade, precisando daquele ombro para se apoiar e que nós nos colocamos à disposição, nós ouvimos, nós aconselhamos, nós ajudamos a diminuir aquele sofrimento. Isso é muito comum aqui na Terra, porque ainda é da nossa condição passarmos por essas situações aflitivas. O próprio Jesus disse que nós teríamos aflições aqui na Terra, mas nos recomendou bom ânimo. No entanto, Ele é o grande Consolador, mas será que nós nos lembramos de buscá-lo nas horas das aflições? Porque algumas pessoas ainda pensam em Jesus como um derrotado. Elas pensam assim: como Ele se deixou matar daquela forma? Porque mesmo no tempo dele as pessoas diziam que se ele era o rei, como eles o denominavam, ele deveria ter tomado alguma medida, buscado seus exércitos que de alguma maneira pudessem salvá-lo e não deixá-lo morrer daquela forma, considerada por muitas pessoas como covarde. Eles não entenderam nada da lição. Mas não há problema, mas nós sabemos que Jesus é o Consolador. Como que nós sabemos? Porque ele próprio se denominou assim. Nós vamos encontrar no Evangelho de João, lá no capítulo 14, o momento em que Jesus está na última ceia com seus discípulos. Ele já sabia que estava próximo o momento de deixá-los e ele foi dando instruções a eles. Tem muitas instruções que ele permite ali que os discípulos aprendam naquele momento. E uma delas, ele disse assim: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, e eu vou pedir ao meu Pai que mande para vocês um outro Consolador. Se Jesus falou um outro Consolador, significa que ele já se considerava como um Consolador. Então, ele se denomina Consolador. E aí ele continua, um outro Consolador que vai ficar com vocês para sempre. Ele não é, o mundo ainda não conhece, porque não vê e não pode conhecê-lo. Mas vocês vão conhecê-lo. E ele vai fazer vocês se lembrarem de tudo que eu tenho ensinado e vai ensinar todas as outras coisas. Olha que interessante. Se Jesus está dizendo que esse Consolador iria ficar conosco para sempre, está claro que não pode ser uma pessoa, porque uma pessoa não pode ficar conosco para sempre. Nem nós aqui na Terra estaremos aqui para sempre. E também quando Jesus fala que ele iria nos relembrar dos ensinamentos, mostra que ele sabia que nós iríamos nos esquecer. Ou talvez dar uma distorcidinha, uma adaptada aí, conforme as nossas conveniências.
E quando ele diz que esse Consolador iria nos ensinar todas as coisas, nós também percebemos que ele não tinha ensinado tudo. E é verdade, Jesus não pôde mesmo ensinar tudo. Ele mesmo dizia que falava por parábolas, porque as pessoas tinham dificuldade de entender aquilo que ele falava, que era muito abstrato. Falar de coisas espirituais para aquelas pessoas numa condição ainda muito rude de entendimento. Então Jesus sabia que ele precisaria esperar um pouco mais. Bem, mas e aí o que aconteceu? O tempo passou e no final do século XIX nós vamos encontrar muitas manifestações espirituais acontecendo em vários lugares diferentes, vários países, através de inúmeros intermediários diferentes, de forma que o escritor Arthur Conan Doyle, que é o criador daquele personagem, Sherlock Holmes, que a gente já ouviu falar, ele escreve no seu livro, A História do Espiritismo, que aquilo foi uma invasão organizada, como se todos eles tivessem combinado de se manifestar para chamar a nossa atenção para a realidade espiritual. E essas pessoas, então, que recebiam essas informações, começaram a mandá-las para o professor Rivaio. O professor Rivaio é o nome verdadeiro de Allan Kardec. Ele estava envolvido com aquelas pesquisas e ele começou a receber aquele material e começou a olhar, organizar, estudar, meditar sobre ele. E ele percebeu que aquilo, na verdade, compunha um corpo de doutrina completinho. E mais, ele percebeu que esses ensinamentos que os espíritos traziam estavam totalmente de acordo com a moral que o Cristo deixou. E dessa maneira, ele foi organizando os livros daquilo que hoje nós conhecemos como a doutrina espírita. Então, esses ensinamentos é que são o Consolador prometido. Não é o espírito A, B ou C, nem Allan Kardec, que foi o pseudônimo que o professor Rivaio utilizou, mas os ensinamentos em si. Porque os ensinamentos podem ficar conosco para sempre. Uma vez que a gente aprende alguma coisa, a gente nunca mais esquece, né? E o conhecimento vai conosco, aonde nós estivermos. Então nós podemos aprender. E aí o que o professor Rivaio fez? Ele organizou de uma maneira que mostra para nós como Jesus já tinha falado e como o Consolador vem e acrescenta mais informações ali. E no Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro capítulo, ele intitula Não Vim Destruir a Lei. Ali, Jesus mostra Deus como um Pai de bondade. Jesus deixa de lado a parte de legislador que Moisés tinha colocado e trata somente a parte moral, vivendo todos aqueles ensinamentos no tempo que esteve conosco, mas ele sabia que era preciso esperar um pouco, justamente para que essas ideias chegassem. Então, ele já sabia. No capítulo 2, que se intitula Meu reino não é deste mundo, palavras de Jesus também, que muitas vezes talvez nós não tivéssemos compreendido. O Consolador prometido vem nos dizer da vida futura, do ponto de vista que nós devemos ter, porque nós somos seres espirituais. E quando Jesus falava que meu reino não é deste mundo, ele estava se referindo à vida verdadeira, que é a vida espiritual. Claro que nós estamos aqui encarnados hoje, mas nós somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. Não vamos ficar aqui para sempre. Mas essa oportunidade aqui, ela é muito importante para nós. Só que nós precisamos ter o ponto de vista de que a vida não é só aqui. E foi isso que Jesus quis dizer quando falou que o reino dele não era deste mundo. E que nós talvez não tenhamos compreendido. Mas agora, com os ensinos dos Espíritos, nós temos condições de compreender melhor. No capítulo 3, o título é Há muitas moradas na casa do meu Pai. De novo, trazendo um ensino que Jesus deu naqueles dias em que ele estava se despedindo. Ele fala assim: não tenham medo, não se turbe o vosso coração.
Vocês acreditam em Deus? Acreditem também em mim, porque tem muitas moradas na casa do Pai. Por que Jesus falou isso? Porque ele disse para os discípulos que ele ia para um lugar e que eles não poderiam ir com ele, não poderiam acompanhá-lo. Eles não entenderam nada. E agora nós entendemos sobre a pluralidade dos mundos habitados. Todos os corpos celestes que existem no espaço, cada um deles como uma morada que acolhe espíritos que estejam de acordo com aquilo que o mundo pode oferecer para que eles possam progredir. É maravilhoso nós pensarmos assim, como Deus tem condições de acolher cada um dos seus filhos. Mas Jesus não podia dar mais explicações. E no capítulo 4, o título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa passagem em que Jesus conversa com Nicodemos para dizer que é preciso que a gente tenha muitas experiências para poder chegar à perfeição, ou seja, ver o reino de Deus. Mas as pessoas não entenderam, o próprio Nicodemos não entendeu nada, achou que Jesus estava falando no sentido literal. E ele fala, como que um homem vai entrar novamente no ventre da sua mãe? Mas é claro que não era a isso que Jesus estava se referindo. Estava se referindo à reencarnação. Mas tem gente que acha que esse nascer de novo é um batismo. Tudo bem, cada um tem liberdade de pensar como quiser. Mas o Consolador prometido vem nos falar da reencarnação. Por quê? Porque uma existência só é muito pouco tempo. Basta a gente olhar para a nossa para ver quanto que nós pudemos, até agora, nos melhorar moralmente. Será que foi muito ou será que não foi tanto assim? Então podemos ter uma ideia do tempo que leva para que a gente possa progredir e melhorar espiritualmente. E nós temos infinitas possibilidades, porque Deus é um Pai de bondade. Ele vai sempre nos dar uma nova chance. Mas no capítulo 5, o professor Rivaio trouxe um ensino que Jesus deu no Sermão do Monte. Ele traz uma bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos. E ali Jesus falava, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Mas quando nós estamos passando aflição, não é fácil a gente pensar nisso. A gente fala, como que eu vou ser consolado? Eu nem entendo bem por que eu estou sofrendo. Como que eu posso ter algum tipo de conforto? E é muito difícil lidarmos com essas dificuldades. Mas o Consolador vem nos esclarecer. Ele começa a nos falar sobre a justiça das aflições, sobre a bondade de Deus, sobre a misericórdia, sobre o respeito que Ele tem com o nosso livre-arbítrio e vem nos falar que muitas das nossas aflições têm causa nos dias de agora. São consequências de coisas que nós mesmos fizemos, mas Ele também fala que outras são resultado de ações em outras oportunidades. Mas, como a gente não se lembra, a gente tem condições de refazer. Olha que ensinamento que antes a gente não tinha. E aí nós percebemos que nós somos bem-aventurados? Sim, porque nós temos chance de refazer. Mas aí, o professor Rivaio traz no capítulo 6 o Cristo Consolador. Claro, porque nos primeiros capítulos ele colocou a base dos ensinamentos. A imortalidade da alma, Deus como um Pai de bondade, os muitos mundos para cada um de nós, a necessidade de nós renascermos para vermos esse reino de Deus. E aí ele vem apresentar um convite para nós. Ele fala no Evangelho de Mateus, está anotado lá no capítulo 11, ele fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Tomai o meu jugo sobre vós, porque o meu jugo é suave e o fardo é leve. Olha o convite que ele faz para nós. E cabe aqui também uma observação. O convite é para nós irmos até Jesus. Ele não vem até nós. Na verdade, ele nunca nos deixou. Espírito perfeito que ele já é, ele irradia o seu pensamento e o seu sentimento por toda parte. Então, de certa forma, ele sempre está conosco. Inclusive,
Ele disse que onde 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele estaria ali presente. Então, quando nós pensamos nele, pedimos ajuda, certamente ele estará ali, porque o nosso Espírito Protetor pensa conosco, estaremos sempre já nós dois ali para requisitar esse auxílio de Jesus. Olha que coisa maravilhosa! Então, ele nunca nos deixou, mas nós nos esquecemos. Nós às vezes deixamos de lado. Então ele fala: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, venham, eu vou aliviar vocês. E tem uma outra coisa importante: ele não fala que vai resolver os nossos problemas, não. Ele fala que vai aliviar. E por que ele fala que o jugo dele é leve? Bem, o que é o jugo? O jugo é uma peça de madeira ou algum outro material que se coloca no pescoço do animal. Se coloca 2 animais e aquele jugo ali, que faz com que a carga que eles têm que puxar se distribua e também ajuda a direcionar o caminho que aquele animal vai tomar. Olha que interessante. Jesus oferece um jugo leve, então é como se a gente, imaginando essa imagem que ele nos trouxe, é como se a gente estivesse a seu lado e ele divide conosco o peso das nossas provas. Ele não pode resolver, mas ele divide. E Deus, que é o nosso Pai, certamente nos conduz para o melhor caminho. Mas esse jugo, ele diz, é leve por quê? Porque ele está baseado na lei do amor, na caridade. Então seria muito fácil para a gente fazer, desde que a gente quisesse. Por quê? Porque a lei do amor implica em algumas outras virtudes. E nós observamos nessa passagem do Evangelho de Mateus, um pouquinho para trás, Jesus fala assim: eu vos rendo graças, ó Pai, porque esses mistérios foram ocultos dos sábios e dos prudentes, mas não dos pequeninos. Olhem que interessante. Jesus convida todos os aflitos. Mas nem todos os aflitos aceitam o seu convite, porque aqueles orgulhosos, eles não vão aceitar o convite de Jesus. São os sábios que Jesus citou na passagem anterior, porque eles não aceitam. É preciso de humildade para nós compreendermos o que Jesus está nos dizendo. E é lógico que não é possível lei de amor e de caridade sem humildade. Então Jesus fala, esse é o segredo. Mas a gente nem sempre está disposto, não é verdade? A abrir o nosso coração, deixar o egoísmo de lado, deixar o orgulho. Nós ainda nos prendemos um pouco nisso e é por isso que fica difícil tomar esse jugo de Jesus, carregar esse fardo que ele nos oferece. Nós podemos pensar, quando nós aqui na Terra temos alguma coisa que nós temos que fazer, que nós não estamos assim, com muita vontade, mas a gente vai lá e faz. Mesmo assim, a gente se dispõe a fazer, vai de boa vontade e parece que o negócio sai mais fácil. Mas fazer de má vontade, todo mundo que já fez alguma coisa de má vontade sabe como o negócio fica difícil. Dá tudo errado, não é? Porque a gente já está de má vontade. Então é muito importante essa boa vontade, essa disposição que nós precisamos trazer no coração para podermos aceitar esse convite de Jesus. E vai ser necessário nós termos essa abnegação, esse devotamento, olhar os ensinos que ele nos trouxe. Porque, nós estamos passando por dificuldades, mas vamos ter confiança. Porque se a gente não acredita naqueles outros pontos que a gente aprendeu com ele, tudo vai ficar muito difícil. Imagine uma pessoa querida que parte. Se a vida for só essa, a gente vai falar, meu Deus, eu não tenho mais saída, eu nunca mais vou rever essa pessoa e vou ficar num desespero enorme. Mas quando eu lembro que Jesus veio nos falar da imortalidade, ele mesmo retornou em espírito, mostrando que a vida continua, nós vamos falar, puxa vida, dói a saudade, é duro, é uma separação, mas ela é temporária, nós vamos nos reencontrar novamente. Então eu vou tendo aquela fé no futuro, aquela confiança. Por quê? Porque Jesus, o Consolador, mostrou para mim que é assim. É muito importante que nós trabalhemos essa confiança, essa nossa fé. Mas a fé
é o conhecimento das coisas espirituais. Por isso, nesse capítulo 6, o Espírito de Verdade, que assinou as mensagens, ele fala assim: espíritas, mas não vale só para os espíritas, vale para todos. Amai-vos, esse é o primeiro mandamento. E o segundo, instruí-vos. Então vamos estudar, vamos aprender sobre as coisas espirituais e vamos meditar sobre elas, vamos observar na nossa vida. Porque à medida que nós vamos observando, a gente vai vendo como o ensino de Jesus está sempre correto. E isso vai dando para cada um de nós uma convicção, uma certeza. E aí não é assim, eu acredito porque alguém me falou. Não, eu acredito porque eu sei, porque faz sentido, porque eu pensei a respeito longamente e eu tenho certeza que é assim. E isso vai dar toda a base para que eu possa prosseguir. E dessa maneira, nós podemos aceitar esse convite que Jesus faz mais uma vez nesse estudo de hoje. Que nós possamos pensar seriamente sobre isso. Vamos rever os outros capítulos do Evangelho, se for preciso, e vamos trabalhar a nossa fé para que nós tenhamos condição de encontrar esse conforto, de encontrar esse consolo em todo o ensino que Ele deixou para nós. E Ele continua nos aguardando. Então, vamos nos empenhar. E antes de encerrarmos agora os nossos estudos, gostaria de convidar a todos para fazermos as nossas vibrações, que são aquele momento em que nós unimos os nossos pensamentos, colocamos ali o nosso sentimento para beneficiar alguém. Vamos lá? Vamos então pensar em todos os nossos irmãos de caminhada na humanidade que estão passando por provas difíceis, necessitando desse alívio, desse conforto, e vamos enviar os nossos sentimentos de força e de coragem, onde quer que eles estejam, que eles possam se sentir fortalecidos para seguir em frente. Também vamos vibrar por todos aqueles que seguem conosco, de mais perto, em nossa família, os nossos amigos, em nosso trabalho, todos esses que são tão importantes para cada um de nós, para que possa haver sempre entre nós um clima de respeito e colaboração. E por fim vamos vibrar uns pelos outros, mesmo sem saber quem somos ou onde estamos nesse momento acompanhando esse estudo, que possamos sentir esses pensamentos, esses sentimentos de muito amor, de solidariedade, para que cada um de nós se sinta fortalecido no ideal do bem. E assim, Jesus, nós encerramos esse estudo com uma gratidão imensa, Senhor, pelos teus ensinamentos, pelo teu convite, por estar sempre presente em nossas vidas. Que nós possamos nos dispor a ir em tua direção, querido amigo. Fique conosco, te pedimos mais uma vez. E assim nós encerramos mais um encontro de estudos, de reflexões, agradecendo a cada um pela atenção dispensada, que possamos permanecer todos na paz de Jesus. Até uma próxima oportunidade.